falar um pouco sobre transparência. Transparência, para não perder o hábito de começar sempre pela etimologia, pela raiz das palavras, tem uma origem bastante clara e simples, né? Trans significa de um lugar para outro. E parecer vem de parecere, que significa parecer mesmo, aparecer, comparecer. Ou seja, quando você junta trans com parecere, você está querendo dizer que uma coisa aparece de um lado para outro, é vista em todas as posições que a contornam, ou seja, há a passagem da luz através dela e ela pode ser vista por dentro de todos os ângulos que a contornam. Isso seria a ideia da transparência. Hoje temos falado demais dessa característica. Eu tenho chamado de característica porque hesito um pouco de chamá-la de virtude, porque toda e qualquer virtude pode ser utilizada para bem ou para mal, como dizia Kant, só a boa vontade que não, que é a vontade de chegar ao bem. Essa não tem como você usá-la para um lado e para o outro. Mas especialmente a transparência, dependendo do contexto, ela deixa de ser uma virtude, pode se tornar um excesso. Então é muito importante a gente abordar, dar uma rodada em volta dessa palavra, com esse hábito tão bom que os filósofos têm, de não aceitar as coisas à primeira vista. Se vocês lerem um dia um diálogo platônico, vão ver como Sócrates, que é o personagem principal da maioria dos diálogos platônicos, roda em torno de um texto, roda em torno de uma afirmação, para tirar dali todas as consequências possíveis e imaginar quais delas são pertinentes e quais não são. Bom, nenhum de nós é Sócrates, mas seguimos essa linha, nos inspiramos na filosofia. Portanto, vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar uma rodada em volta desse conceito de transparência? Bem, na física, já falei para vocês, significa um objeto que é atravessado pela luz visível, ou seja, essa luz comum que nós estamos aqui. Se eu tenho, por exemplo, um copo, eu o vejo de um lado para o outro, tudo que contém dentro dele. Se houvesse aqui alguma coisa em suspensão nessa água, eu veria perfeitamente. Ou seja, o transparente é aquele cuja natureza, cuja essência é visível à luz comum. Tá? A luz é capaz de atravessá-lo. É interessante a gente realçar essa característica, que dependendo do tipo de luz que atinge um objeto, quase tudo fica transparente. Então, segundo a física, se você atravessa, por exemplo, faz uma aplicação técnica de luz ultravioleta, raios infravermelhos, raio-x, a maioria dos materiais exibe transparência, pode ser visto de dentro, que nem com a nossa mala quando passa no aeroporto, não é assim? E é mais ou menos interessante porque isso dá um símile ótimo com a natureza humana. Dependendo da abordagem, da circunstância que você aplica a um ser humano, fica todo mundo transparente. A transparência o tempo todo é uma opção consciente, mas a transparência em momentos de cólera, de medo, de pânico, de ansiedade, ela é muito, ainda que indesejada, ela nos expõe muito. Um momento histórico como esse que nós estamos vivendo, ela tornou muita gente transparente, porque foi iluminado por uma luz atípica, a luz de um medo muito grande, de uma situação muito tensa, de o perigo de muitas perdas. Isso fez com que muitas pessoas se tornassem transparentes. E nem sempre foi muito bom aquilo que a gente viu, né? Eu tenho comentado com as pessoas que eu não sei se essa crise colocou máscaras na humanidade ou se ela as tirou. Em muitos casos tirou. Em muitos casos não foi tão bonito assim aquilo que a gente pôde ver nas pessoas à nossa volta. Bom, no sentido figurado, que é usando mais o aspecto humano, a transparência é característica de uma pessoa ou organização que não oculta nada, ou seja, deixa conhecer aos seus componentes, aos seus sócios, às vezes até mesmo através de mecanismos de imprensa, ao público em geral, todos os elementos do seu balancete, de como ela funciona, de quais ferramentas lança a mão. Uma pessoa transparente, então, é aquela que não tem segredos. O tempo inteiro todos os aspectos dela estão iluminados. Bom, é óbvio que isso tem uma grande vantagem, mas também tem um cantinho aí de desvantagem, que uma sadia privacidade é algo que todos nós temos direito. Isso já produz uma discussão grande,
que ocorre muito fortemente nos nossos dias, né? Uma organização transparente é aquela que torna pública a sua informação, ou seja, entre aspas, que não tem nada a esconder. Se é que isso pode ser tomado tão ao pé da letra. Parece que todos os seres manifestados têm algo que seria bom esconder. Não por má intenção, mas por pudor, por privacidade, e nós vamos falar bastante sobre isso mais adiante. Transparência nas negociações. Hoje no mercado empresarial é muito utilizada essa palavra. Esse substantivo é muito comum, um atributo buscado hoje dentro do mercado financeiro, empresarial, e é utilizado com algumas vertentes que a gente já conhece bem por jornal, por meios de comunicação. Transparência nas negociações. Ninguém está mentindo para ninguém. Se eu estou negociando com você, eu ofereço um produto que é exatamente do jeito que você está vendo. Não estou escondendo nada desse produto. Não é um carro que já teve vários acidentes e eu reformei e digo para você que nunca bateu. Não, você conhece todo o histórico do carro. E o preço que você me oferece também não é tentando me explorar e tentando buscar, se aproveitar do fato de que eu preciso de dinheiro urgente, mas é o preço justo que um objeto nessas condições merece receber. Enfim, isso é uma negociação transparente, onde as intenções de ambos são perfeitamente visíveis, expostas, colocadas na mesa, com muita tranquilidade. Não é tão comum assim, nós sabemos disso, mas hoje é um valor que é bastante buscado, pelo menos em teoria. Propaganda enganosa, sentido dúbio, ambiguidades de informação ao oferecer alguma coisa são um claro exemplo de falta de transparência nas relações sociais. Propaganda enganosa, ambiguidade ao descrever um produto que te oferecem ou um serviço, isso nós topamos todos os dias praticamente com isso. E isso é um sintoma claro de falta de transparência. Ou seja, esse mercado, quando entra em jogo lucro, prejuízo, perdas ou ganhos, a transparência é uma virtude, nesse caso, que exige muita musculatura. Não é tão fácil, ainda estamos tentando implantar essa visão nesse campo, em todas as esferas, desde o pequeno negócio particular até o nível empresarial. A administração pública também tem, por servir ao povo, servir à nação, tem uma obrigação de prestação de contas daquilo que está fazendo com esse recurso público, que muitas vezes a faz através de, mais uma vez, meios de comunicação, publicações, comunicados, coisas desse tipo. Agora sim, vamos para aquele ponto que, para a filosofia, é onde começa a história. Lembrem que eu já contei para vocês muitas vezes, nessa nossa série de palestras, a história da poça d'água. Você quer limpar uma poça que está no chão, você tem que também olhar para cima, ver a goteira, ir lá e calafetar o teto e consertar essa goteira. Se não limpar o chão, é um mero paliativo. E olhar para cima e ver a goteira é olhar para dentro e ver a origem dos problemas dentro de nós. De onde parte a falta de transparência? É muito importante, isso inclusive é um exemplo de transparência, que a gente veja que as pessoas jurídicas, as instituições, as organizações são uma ficção. Na verdade, o que você tem ali são seres humanos. Um que lidera e dá a tônica, outros que estão ali assessorando de alguma forma, outros que estão executando. Qualquer coisa, no final das contas, é uma questão humana e não podemos perder de vista isso. Senão começamos a culpar organizações e os seres humanos se tornam vítimas. Como assim? O que são as organizações? São um bicho-papão que veio de Marte? Não. As organizações são, no fundo, pessoas em relação em função de um propósito. Não passam disso, são pessoas. Portanto, há que analisar de maneira transparente a origem dos problemas e ver que está em seres humanos, como nós. Provavelmente em nós mesmos há esse problema. Ou seja, o campo interno é sempre onde tudo começa. Nos contatos. Isso é até uma coisa interessante, que se vocês forem ver alguns detalhes de comunicação assertiva, que hoje é uma coisa que está muito em moda, uma das coisas que você faz quando quer estabelecer um contato com uma pessoa nova, uma pessoa estranha, e esse primeiro contato às vezes gera aquele momento de insegurança, é muito rapidamente dizer quem você é e o que você pretende, qual é a sua intenção, porque a partir daí o outro lado relaxa. Ah, é isso. Então agora podemos conversar abertamente sem problemas, já sei a sua intenção. Isso é um elemento muito bom de transparência nas comunicações. Muito rapidamente, sou Lúcia,
Estou interessado em tal produto que você está anunciando. Ah, sim, tá certo. Às vezes até por sermos prolixos, por não termos em vista a necessidade disso, vamos enrolando numa conversa que desespera o outro lado, que não sabe, afinal de contas, aonde queremos chegar com tudo isso. Vocês devem lembrar, talvez não, talvez alguns da minha geração, os mais jovens não vão lembrar disso, o vendedor de enciclopédia que batia nas nossas portas. Ele era papa em falta de transparência na comunicação. Ele dava bom dia, ele cumprimentava você, comentava da sua casa, dos seus filhos, que bonitinhos, dizia se você estava de bom humor hoje. Ele te enrolava uns 15 minutos para depois dizer que queria te oferecer uma enciclopédia. Ou seja, ainda que você não comprasse a enciclopédia, 15 minutos você já tinha perdido. E aquilo era desesperador. E hoje é o estereótipo da comunicação mal feita. Então, transparência é claramente colocar à luz o que é que você realmente pretende, quem é você e quais são suas verdadeiras pretensões. Nas relações pessoais, a mesma coisa. Aí estamos falando mais numa relação, digamos assim, em torno de algum interesse, mas nas relações pessoais mesmo, de convivência, também é necessário intenções claras, ausência de máscaras e de manipulação. Ou seja, exatamente o que eu sou. O que eu espero dessa nossa relação é uma conversa, é uma amizade mais profunda, o quanto eu tenho do meu tempo para dispor para você. Não é que você vai falar isso claramente, assim como se fosse um questionário para a pessoa, mas deixar isso bem entendido ao longo da conversação. Não criar expectativas falsas, muitas vezes isso é utilizado como manipulação. Eu acho incrível porque ao longo da minha vida como mulher, hoje tenho 56 anos, quantas vezes esbarrei com pessoas que, para me venderem alguma coisa ou me passarem algum serviço, começam a fazer um joguinho de sensualidade, para despertar minha atenção e interesse no que iria dizer. E você olha e diz: ah, é. Ah, porque vê-se que é uma pessoa de boa família, tão educada, ou tão bonita você está hoje e quer te vender a enciclopédia. Muitas vezes, desse tipo e de outros tipos, falseamos as nossas verdadeiras intenções por algum propósito, que, dada a falta de transparência, não deve ser um propósito muito bom. Em geral, a falta de transparência esconde objetivos escusos. A não ser que você esteja escondendo o bolo de aniversário de alguém para não estragar a surpresa, a falta de transparência, em geral, esconde objetivos escusos. Então, deixar transparecer na maneira como nos relacionamos com as pessoas, como nós pretendemos manter essa relação, do que se trata, sem criar falsas expectativas, nem criar ilusões ou qualquer coisa desse tipo. Conosco mesmo, isso é talvez o ponto mais importante de todos. Já cansei de falar para vocês aquela história de quanto mais dentro, mais fora. E o contrário também funciona, né? Porque quanto mais fora, se você cria um ambiente agradável, propício para que a transparência prevaleça, é lógico que também você incita essa transparência do ser humano a vir à tona. Ou seja, o contrário também acontece, quanto mais fora, mais dentro. A cultura, o ambiente humano à sua volta não te determina a ser transparente, mas faz um bom convite, não é isso? Então, conosco mesmo, a questão fundamental é, diante da nossa consciência, termos um ponto de encontro com ela. Eu recomendo sempre fazer um diário, todos os dias olhar, o meu sentido de vida está ali. O meu dia de hoje me levou nessa direção? Ou eu fiquei parado? Ou eu fui na direção contrária? Porque se eu fui na direção contrária, um dia, amanhã dá para corrigir. Se eu coloco consciência dentro do meu dia, eu não perco vários dias, no máximo eu perco um, dá para corrigir. Mas se eu vou vivendo escondido da minha própria consciência, contando com a impunidade, porque não vou ter que assumir isso diante da minha consciência, posso me afastar tanto do meu propósito, do meu sentido de vida, que quando tome consciência não vale mais a pena, não dá mais tempo. Muito já foi percorrido na direção contrária. Então a transparência conosco mesmo é marcar um encontro com a nossa consciência, era o que Platão chamava de divinos ócios, onde a gente administra em relação ao que eu quero da minha vida, o que eu fiz com o meu dia. Se eu fiz algo que não tem nada a ver com a minha vida, com o meu sentido de vida, o que foi de tão atraente que me puxou para fora de mim? Para que eu monte uma estratégia para passar por ali da próxima vez com mais atenção. Enfim, a transparência fundamental, que é a base de todas as outras,
é sermos transparentes diante da nossa própria consciência, sem subterfúgios, sem ilusões, sem manipulações. A partir daí você pode ter uma sociedade transparente, uma instituição transparente, uma relação social transparente. Eu acredito, e essa crise me trouxe cada vez mais essa convicção, de que as pessoas usam o barulho do mundo, o estresse do mundo para fugirem de si mesmo, que morrem de medo dessa transparência diante da sua própria consciência. Tem medo de assumir que não tem sonhos, ou se tem, não os honra. Se tem um propósito, não lembra nem que ele existe, e vai levando a sua vida caoticamente de acordo com o estímulo externo. Tem medo de assumir isso, teme a dor, portanto usa todas as distrações do mundo para fugir de si mesmo, vive virado para fora. E quando isso foi cortado pelo isolamento, houve gente que desesperou, exatamente porque não suportava a sua própria companhia. É incrível, né? Mas nós vimos isso acontecer. A consciência desperta, valores humanos, todos esses são ingredientes fundamentais para que o ser humano, que é a base da construção da transparência em qualquer ambiente coletivo, possa de fato ser transparente. Então a consciência desperta, sabendo quem ele é, ou seja, onde eu estou agora e aonde quero chegar. Isso é a base da identidade. Um homem transparente tem que ter identidade. Saber onde ele quer chegar com tudo isso, com a sua vida como um todo e onde ele está agora. E administrar cada passo que dá, a cada dia. Ou seja, consciência atenta e ativa dentro da sua vida. Valores humanos, que a sua vida toda seja estruturada em função de um eixo de valores humanos. Uma lei que eu obedeço por opção, que é a lei da vida, a lei da natureza, a lei que rege o que deve ser um ser humano. A dignidade, os valores humanos, o nível de sabedoria que me corresponde por ser humano. Eu obedeço isso porque me realizo ao obedecer. Essa coluna de valores humanos são fundamentais para a transparência. E senão você é transparente diante de quê? A minha consciência é toda construída de valores humanos. Se eu não tenho valor nenhum, eu não tenho consciência. Você é transparente diante de quê? De quem? Não tem um observador interno para poder olhar o seu dia e estabelecer uma relação e dizer não, isso você traiu a si mesmo no dia de hoje. Dignidade de propósitos, ou seja, que a gente não esqueça que em última instância viemos aqui para uma coisa, para nos tornarmos mais humanos, de fato, com valores, com virtudes, com sabedoria, para sairmos do mundo um pouco maiores do que entramos, para aportar valor às pessoas que estiveram à nossa volta, não esquecer quem você é, não perder a sua identidade. Nunca perder de vista o nosso sentido de vida, a estrela que está no horizonte. Porque é sempre com uma estrela que estava em algum lugar do céu que os homens se orientaram ao longo da história. Um homem que não vê essa estrela é um homem desnorteado ou desorientado, perdeu o seu norte, perdeu o seu oriente. O nosso norte, o nosso oriente é o nosso sentido de vida, onde queremos chegar com tudo isso. E a nossa consciência se situa, se fundamenta em cima disso. E a partir disso, ela olha para a nossa vida e nos ajuda a estabelecer uma vida coerente, digna. Ou seja, ela nos torna transparentes. Exigir transparência é a coisa mais comum nos nossos dias. Esse processo não foi transparente, essa decisão não foi transparente. Dentro do mercado institucional, isso é muito comum. Mas tudo no mundo é dual e se completa com as duas metades e não com uma só. Quem exige transparência tem a obrigação moral de conceder transparência. Você é transparente? Ou seja, as tuas motivações estão claras em tudo que você faz? Está claro que você coloca o melhor de você naquilo ou você faz de conta? Ou nem fazer de conta não faz. Que é um outro tipo de transparência negativa, né? Que é mostrar claramente a sua má vontade. Está claro o que você espera de cada pessoa? Está claro em base de que você estabelece uma relação? Existe um detalhe que para mim é uma coisa que me fere sempre que acontece, mas é muito frequente, vocês já devem ter visto. Uma pessoa que está falando com alguém no telefone, perto de você. E quando desliga o telefone, faz uma cara feia e fala mal daquela pessoa com quem ela estava falando. Como é isso comum? Como é recorrente? Ufa, como fala? Que hora também, não sabe que hora ligar. Sempre tem, você não falou isso para a pessoa. Para estabelecer uma base de contato mais sadia entre vocês, porque não foi transparente. O que você acha de uma pessoa virar as costas
e saber que o outro que está lá atrás ficou falando mal dela porque não falou para ela. Ou seja, quem exige transparência tem que conceder transparência em todos os aspectos da sua vida, porque senão você não quer a mudança de um processo. Você quer a mudança da pessoa que está naquele processo, para entrar outra, talvez você, que é tão pouco transparente quanto quem estava ali. Ou seja, você quer mudar as posições das peças num tabuleiro de jogo, mas você não quer mudar o jogo. Simplesmente quer mudar o lado em que você está jogando. Quer você estar lá naquela comissão. Agora, se você não tem transparência aqui, tampouco terá lá. Ou seja, você não quer mudar o jogo, quer mudar a sua posição no jogo. E isso não é nada transparente. Ou seja, a transparência tem que ser exigida e também oferecida, ou senão você não está fazendo nada. Tem uma passagem de Epíteto, nas suas máximas, no Enquiridion, que ele diz o seguinte: a todo momento alguém poderia ver os seus pensamentos? Ou seja, você poderia imediatamente, Marco Aurélio fala disso também, responder quando alguém pergunta o que você está pensando? É claro que você vai me dizer, não, tem momentos que eu não vou responder, e é justo não responder. Estou pensando numa coisa íntima, numa coisa da minha privacidade, nem sempre dá para responder, eu concordo com você. A transparência ela tem que ser estabelecida respeitando certos limites de dignidade, de sigilo, de segurança, de pudor, inclusive. É lógico que você não vai expor tudo que está na sua cabeça, mas tudo que diz respeito ao outro, você deveria poder expor para ele. Ou então o jogo está contaminado. A não ser em situações muito especiais, onde, sei lá, um policial está fazendo uma armadilha para pegar um bandido. É claro que não vai deixar isso claro para o outro, porque senão não funciona. Sempre cabem exceções. Mas na maioria dos casos, aquele pensamento que diz respeito ao outro deveria poder ser comunicado a ele, senão estou jogando. Porque senão é sinal de que eu não deveria estar pensando. Se a minha vida não é inteiramente visível nesse aspecto que escapa da minha privacidade, se isso não pode ser visualizado por qualquer um que se interesse, é sinal de que tem algo falseado no jogo. É sinal de que eu me envergonho do que estou fazendo. Veja bem, Platão fala sobre isso, é muito interessante. Vergonha é diferente de pudor. Pudor você reserva aquilo que não deve mesmo ser exposto. A vergonha você reserva aquilo que deve ser exposto. E você não expõe porque sabe que está mal feito, que não está digno de ser exposto. Ou seja, a vergonha é uma máscara. O pudor não, o pudor é dignidade. Para a tradição indiana, tanto a tradição indiana quanto a tibetana, eles têm um nome, que é o Vajra ou Dorje, que significa diamante. Para eles, a mente humana deveria ser uma mente como um Vajra ou um Dorje, tremendamente brilhante, capaz de multiplicar a luz, eternamente transparente. Tudo que está nela é tão puro que pode ser visto por todos os lados sem nenhum problema, e extremamente resistente, firme, a tal ponto que um diamante é capaz de cortar o vidro, por exemplo, cortar outras superfícies mais frágeis, de tão sólido e bem fundamentado que ele está nas suas características. Então, para eles, isso é característica de uma mente. A mente é Vajra ou é Dorje. Por quê? Porque tem essa transparência, essa luminosidade, essa capacidade de multiplicar a luz e também muita fortaleza e fundamentação. Não é com qualquer coisa que você vai penetrar nela e corrompê-la ou induzi-la ao erro. Ela é muito sólida, não é fácil penetrar nela. E é muito bonito a gente imaginar que a transparência, então, dentro de uma tradição tão antiga, ocupa um papel importante, um atributo importante das mentes suficientemente puras e poderosas, de tal maneira que você possa dizer, isso é um sábio, isso é um atributo de um sábio. Tá bom, não sou sábio, mas amante da sabedoria todos temos que ser, porque para isso viemos aqui. Viemos aqui para sair da ignorância e chegar o mais próximo da sabedoria que pudermos. Cada passo que damos em direção à sabedoria, aumentamos a nossa capacidade de amar, de respeitar, de ter vontade, de ter inteligência, de ter determinação, de ter discernimento. Toda a nossa vida se qualifica a cada passo que damos na direção da sabedoria. Para isso viemos aqui. Lembra um pouco aquela frase bíblica, né? Buscai seu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Ou seja, você ilumina um passo a mais a sua consciência.
ela tem uma visão maior da tua natureza e da natureza das coisas. É lógico que você vai poder compreender, amar, entender, discernir muito melhor do que antes, não resta dúvida em relação a isso. Portanto, daí vem esse modelo da mente diamante, que é milenar e fala exatamente sobre a transparência. Bom, nas organizações, instituições de caráter público ou privado, a falta de transparência vai gerar desorganização, porque não há como eu combinar elementos que estão acontecendo em paralelo se um deles está oculto, se um deles não está claro. Portanto, você pode ter unidades dentro de uma mesma instituição que estejam duplicando o trabalho ou estejam fazendo até coisas contraditórias se não há transparência. Ou seja, há uma desordem tremenda se todo o funcionamento do organismo não é bem entendido, não está às claras, como um médico para saber as influências de um órgão que não funciona sobre o corpo como um todo. Ou seja, tudo tem que estar bem claro, ele tem que conhecer o corpo humano como um todo. Se existe alguma coisa nublada, isso vai diminuir a sua capacidade de lidar com esse corpo. Então, a organização depende muito da transparência. A abertura, ou seja, abertura para que uma pessoa que possa ter uma ideia nova, original. Gente, o ser humano é muito criativo, tem muito potencial se você acredita nele. Se uma instituição é transparente, não custa nada uma pessoa que está dentro de um processo, talvez nem naquele processo exatamente, um dia cair uma ficha e dizer: nossa, eu tive uma ideia que pode melhorar aquilo ali. Pode ser um palpite furado, mas pode ser uma excelente ideia. A humanidade fez curvas quanto ao aspecto de ciência e tecnologia por causa de alguém que um dia amanheceu com uma ideia maravilhosa na cabeça. Depois de muito pesquisar, de muito buscar, de muito estudar, ou às vezes até com uma intuição que veio sabe-se lá de onde. E foi lá e plasmou aquilo numa transformação poderosa. Vocês devem estar atentos, porque por aí, pelo mundo afora, tem um monte de crianças, jovens, inclusive no Brasil, vindo com pequenas inovações. Há um plástico que é degradável, um não sei o que serve na agricultura. Estou cansada de ler essas notícias. Significa o quê? Eles estão vendo as necessidades do país, porque senão não teriam criatividade. Portanto, a abertura incentiva para que a problemática dessa instituição seja da conta de cada um dos seus membros. E eles se sintam incitados a serem mais do que apertadores de parafuso num canto só, mas serem participantes, coautores, em qualquer lugar onde eles tenham uma ideia eficaz e aplicável. Isso é um outro elemento fundamental para uma instituição. Comunicação. É evidente que a possibilidade dessa pessoa que teve essa ideia chegar a comunicar alguma coisa com alguém exige transparência também das relações humanas. Olha, se você vier falar comigo com uma boa ideia, seja qual for a ideia, eu vou analisar. Se for boa, eu vou ficar muito feliz. Se não for, eu vou agradecer a sua colaboração. Mas eu não vou rechaçar você. Eu não vou te dizer quem é você para estar se metendo nisso. Eu não vou bater a porta na sua cara. Eu quero fazer com que o processo funcione. E se você tem uma ideia para me ajudar nisso, você é bem-vindo. Se ela não for eficaz, valeu o esforço, valeu a tentativa. Se não há essa transparência na comunicação, se a pessoa sente que ali é um jogo de ciúmes e um jogo de donos da bola, não, nesse departamento só se inova se for eu ou o meu pessoal. Não vem ninguém querer se meter no meu pedaço, aqui quem manda sou eu. Isso é típico de instituições medíocres, que não vão crescer. As soluções podem aparecer de qualquer lado, podem ser situações transplantadas de um lugar para outro, que tem alguma similaridade de funcionamento. Mas você não conhece o funcionamento do teu grupinho, se você tirou a transparência dele, não vai vir solução de lugar nenhum. Eu, quando termino de escrever um texto, que eu costumo escrever, em geral peço para outra pessoa ler, porque eu não vejo mais nada. Quando a gente mexe muito intensamente com uma coisa, às vezes perde a visão. E se essa comunicação não for fluida e transparente, ninguém cria coisa nenhuma. Um último atributo que também é fundamental, responsabilidade. E uma vez que você expõe um monte de elementos, você tem que saber que essa pessoa se responsabiliza, tem um nível de integração com a empresa, uma base moral que garante isso aí é complicado, né? De que ela não vai pegar esse processo, no caso de uma empresa privada pode acontecer isso perfeitamente, e passar para o concorrente. Não vai pegar uma ideia, um modus operandi de um setor e passar para outra pessoa que só quer prejudicar ou boicotar aquilo.
Portanto, a responsabilidade é um atributo fundamental que cada um, dentro de uma organização, dentro de uma relação, dentro de um agrupamento humano de qualquer natureza, tem que assumir. Eu me responsabilizo por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sei. Portanto, a transparência se ampara na responsabilidade de cada pessoa que compõe o processo. Por que eu acho isso complicado? Porque hoje, infelizmente, os nossos mecanismos de seleção de pessoas não medem caráter, só medem conhecimentos técnicos. Que essa falta de mensuração de caráter, nós corremos o risco de ter uma pessoa com uma perícia e uma experiência fundamental, mas não honesta, não íntegra. E aí é toda uma discussão que daria uma outra palestra. Em que momento a coisa mais importante do currículo será o testemunho de uma boa formação, de uma conduta moral, ética e responsável diante de tudo aquilo que ele já fez na vida? Um procedimento técnico, se essa pessoa não sabe, você ensina. Mas se uma pessoa não tem caráter, você vai colocá-la em cursinho de caráter de 6 meses? Isso não existe. Portanto, valorizar mais esse aspecto formativo do ser humano e ter isso como um elemento fundamental de currículo, onde essa pessoa já passou, que tipo de comportamento em termos de caráter e de responsabilidade ela demonstra. Isso é bem mais importante do que aquilo que ela sabe fazer, por incrível que possa parecer aos senhores. Inclusive porque uma pessoa de bom caráter e responsável, se ela necessita aprender alguma coisa, vai fazê-lo com muita rapidez. Porque quando ela se responsabiliza, ela faz. Mas o contrário não é viável. Ninguém aprende a ter caráter muito rapidamente se não despertou o seu momento de ter, se não está fortemente comprometido com isso. Hoje existe aquilo que nós chamamos de transparência radical. O que vem a ser isso? Você vai ver, por exemplo, países como a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, se não me falha a memória, publica anualmente o básico da declaração de imposto de renda de todos os seus cidadãos. Bom, há muitas pessoas que elogiam, dizem, nossa, que maravilha, isso é uma transparência radical. Eu acho que é um exagero, honestamente. O que cada um tem materialmente falando, contanto que o tenha de forma honesta, é problema de cada um. Eu acho que transparência não deveria invadir uma privacidade básica, que as pessoas se sentissem passando num raio-x de aeroporto, com a sua privacidade invadida. A gente teria que pensar o proveito social daquilo que vamos tornar transparente. Qual é o proveito social? Ah, se a pessoa estiver ganhando muito, a gente vê, vai atrás. Não, isso deveria ter algum pente fino na própria instituição que recolhe o imposto. E tem, em geral tem. Não é o público que faz isso. Não é ele que é destinado a fazer isso. Qual é a utilidade social de chegarmos em determinados momentos a níveis radicais? Não existe. Existe uma exposição de privacidade que às vezes pode se tornar bastante desagradável. Por isso eu falei que a transparência eu não chamo propriamente de uma virtude, mas de uma determinada qualidade que, mal utilizada, pode redundar num defeito. Ocultação versus privacidade. Isso é uma polêmica forte. O que é aquilo que eu estou escondendo porque estou ocultando algo errado? É aquilo que estou escondendo que é a minha privacidade e não tenho o direito moral de não colocá-la em cima da mesa? Há que haver muita sensatez para administrar a aplicação dessa ideia de transparência em todos os âmbitos sociais. Tá? Porque há um limite que não é digno. Olha, se você chega na minha casa, eu te convido para um café, a minha lixeira não vai estar em cima da mesa da sala de estar. Obviamente que não. Você diz, você está ocultando o seu lixo. Não. Todo mundo sabe que eu tenho lixo. Está lá na área, sendo separado, tratado da maneira correta. É uma questão de pudor e até uma questão de gentileza. É óbvio que uma casa tem lixo, mas eu não vou botar esse lixo na sala de visita por respeito a você. Eu ofereço o que eu tenho de melhor. Quando nós nos relacionamos, às vezes não falamos dos nossos defeitos, não significa que não tenha defeitos. Claro que tenho, estou tratando, tá? Subentendido, eu sou um ser humano como o outro qualquer, tem um monte de defeitos. Mas é uma questão de gentileza que eu te ofereço aquilo que eu tenho de melhor. Querer expor tudo numa vitrine, às vezes faz com que as pessoas percam o pudor. Ah, está todo mundo vendo, por que vou mudar? Por que vou trabalhar esse meu defeito se todo mundo já me aceitou assim? Portanto, é um fio muito tênue
essa relação entre ocultação e privacidade, que em todos os patamares tem que ser bem administrado. Um elemento que nós vemos, e talvez alguns de vocês discordem de mim, eu espero que nem todos, nós temos uma coisa sensacional hoje, um meio de comunicação sensacional, que é a internet, as redes sociais. Mas existe aí uma falta de transparência que prejudica muito. Hoje temos ofensa, temos agressões, ameaças, cancelamento, que é para quem não conhece esse conceito, vá atrás para você ver as coisas absurdas que têm sido feitas. Será que tudo isso estaria acontecendo se todas as pessoas que jogam conteúdo na internet tivessem a obrigação de colocar o seu nome e algum dado verificável? Se todas as pessoas não tivessem o privilégio da impunidade, diriam tantos absurdos na internet quanto dizem? Ofenderiam tão violentamente as pessoas? Propagariam tanta falsidade? Você percebe que aí houve falta de transparência, não se soube trabalhar com isso? Às vezes é excesso, aí é falta. Eu sou super a favor e, aliás, muito do trabalho que fazemos em Nova Acrópole é veiculado através de internet, é um meio, e como meio pode ser muito bom. Mas aí a falta de transparência, às vezes, é complicada. Bom, se eu penso algo, por que eu não assumo o que eu penso? E assume as responsabilidades todas que advêm daquilo que eu penso, uma vez que eu quero dizer. Ou seja, essa falta de transparência tem causado muito dano, às vezes fatal. Já teve pessoas que se suicidaram por causa de bullying, perseguição, cancelamento em internet. Falta transparência nesse processo. Às vezes o excesso também pode ser demais. Às vezes você quer marcar uma pessoa, quer prejudicá-la, começa a publicar coisas da sua vida pessoal. Ele briga com a esposa. Quem é que não briga com a esposa? Que tem você a ver com isso? Isso faz parte da privacidade da pessoa. Quantas vezes eu abro o computador, vem lá, famosidades, extra. Fulano estava discutindo com seu filho na rua, problema dele. Quem de nós já não perdeu a paciência com uma criança de vez em quando na vida? Que isso tem que ser trazido a público e compartilhado com todo mundo? Fico com pena dessas pessoas, que não podem ir ao supermercado, não podem sair com os filhos, porque a bisbilhotice é invasiva. Cuidado para a transparência não ser confundida com invasão. Percebem que é um fio tênue entre dois elementos radicais que têm que ser muito bem administrados? Hoje, o que nós usamos é muito comum que nós tomemos a transparência como uma boa forma de abolir a privacidade para garantir a honestidade. Ou seja, dentro de um empreendimento, dentro de um negócio, se não for transparente para todo mundo olhar, vai haver coisas escusas. Vai haver algum tipo de tramóia, não é isso? E é bem curioso, porque a gente está trabalhando com a seguinte premissa: só somos honestos se tem alguém olhando. Isso é uma premissa estranha para uma comunidade humana. Platão costumava dizer, quando ele cria sua república ideal com a qual ele sonhava, num diálogo chamado A República, que se você coloca um vigia olhando a sociedade, o que te garante que esse vigia não vai se corromper junto com a sociedade? Aí você coloca um vigia vigiando o vigia, que garante que ele também não vai ser cúmplice. O vigia vigiando o vigia do vigia do vigia. Daqui a pouco todo mundo está vigiando todo mundo e ninguém está vigiando ninguém. Então existe uma forma disso ser eficaz. E é quando você coloca esse vigia dentro de você. Quando é a tua consciência que te vigia. Tá bom, isso é uma solução provisória, do jeito que estamos tem que ser isso, tem que ser transparência. A coerção é um ótimo almoço, mas é um péssimo jantar. Vocês sabem o que significa isso? No almoço, vá lá que a pessoa não roube porque todo mundo está olhando, mas na hora do jantar, a vigilância já tem que ser interna, já tem que ter desenvolvido uma honestidade autêntica, ou seremos eternamente tocados por essa história de só ser bons para inglês ver. Que hora vai acontecer a nossa verdadeira humanização? Então, esse é um elemento que também tem que ser considerado. Nesse momento, dado o nível de fresta moral que estabelecemos, a transparência é necessária. Mas a gente tem que caminhar no meio desse processo. Não podemos ficar eternamente contando que vamos estar olhando tudo, inclusive porque isso nos bestializa. Somos seres adestrados e não seres verdadeiramente evoluídos, humanos. Evoluídos do ponto de vista da consciência humana. Há que ter bom senso e meio termo lúcido.
Eu considero isso fundamental, é o velho mito de Giges, que tantas vezes já contei para vocês. Giges era super honesto. Acha um anel que quando coloca no dedo fica invisível. Acabou a honestidade dos Giges. Vamos viver o mito de Giges eternamente? Portanto, eu fazendo aí um paralelo, eu diria que a transparência é um ótimo almoço, mas no jantar a gente já tem que servir honestidade. Bom, as organizações não governamentais, que isso também é um outro caso que a sociedade é muito rigorosa. Imaginem vocês abrir uma instituição com o propósito de beneficiar populações carentes, pessoas necessitadas, pessoas com problemas de saúde específicos, seja o que for, uma ação beneficente e voluntária. E muitas pessoas de boa vontade querendo ajudar essa ação investem nisso. E você usa a boa vontade dos outros para fins ilícitos. Isso deve ser uma das coisas mais imorais que se possa imaginar. Usar dinheiro destinado para crianças com câncer, para crianças e jovens de periferia, para pessoas de terceira idade, para pessoas que não têm acesso à educação, para obter bens pessoais. Não é muito incomum, infelizmente. Mas nós poderíamos dizer que é a coisa mais dolosa, uma das coisas mais dolosas que nós podemos ver em sociedade. Portanto, é bom sim que exista esse controle. Essas ONGs têm que ser bem transparentes, para que a gente garanta que a exploração da boa vontade, da compaixão humana não seja feita, que não tenham dúvida. Nós vivemos um momento histórico, nós achamos que evoluímos muito, né? Que deixamos para trás a barbárie, que isso era coisa de Átila, rei dos Hunos, ou de Gengis Khan, dos mongóis. Achamos que hoje não exploramos mais a dor do outro, não lucramos às custas da dor do outro. Olha, esse isolamento nos ensinou muita coisa em relação a isso. Evoluímos muito do ponto de vista racional. Do ponto de vista psicológico, moral e espiritual, ficamos muito para trás. Tá? Talvez um homem grego, romano ou até egípcio tivesse boas razões para ser fiel às leis da natureza, mais do que nós somos capazes de levantar essas boas razões nos dias atuais. Nos sentimos soltos num universo caótico que todo um processo cultural foi construindo na nossa consciência. Um universo caótico onde as coisas são impunes e quem se dá bem e quem é feliz é o mais esperto. Dentro disso há uma ausência total de eixo, de referência de direção. E dentro disso vale tudo. Então há esse rigor da transparência em relação às ONGs. Eu acho que aí realmente o rigor tem que ser extremo. Não existe coisa mais cruel do que explorar a compaixão humana e a dor humana. Meios de comunicação e complicação aí, né? É lógico que aí a transparência é uma coisa extremamente necessária. É lógico que aí é uma coisa premente. Todos nós esperamos, por definição, que o jornalismo nos sirva. Nós não podemos estar conscientes de tudo que está acontecendo pelo mundo afora. Então esperamos que o jornalismo, que os meios de comunicação tragam a nós os fatos. Não tem problema se essas pessoas ou essas instituições também quiserem emitir as suas opiniões sobre os fatos. Pode ser que a gente se interesse em ouvi-las, mas que as duas coisas estejam bem separadas, de tal maneira que esteja claro o que é o fato e o que é minha opinião. E que seja dito, isso não é a verdade, isso é a minha opinião, você pode ter a sua. Hoje não só está tudo misturado, você não sabe distinguir uma da outra, como também aqueles que ousam interpretar diferente, muitas vezes são rechaçados. É como se tudo já estivesse mastigado, pensado, e você tivesse só que se inscrever em uma dessas tribos de pensamento pronto, não pudesse ousar e interpretar através dos seus próprios recursos, de vontade, de amor e de inteligência. Todo ser humano tem a capacidade de estabelecer uma interpretação sobre os fatos e tem o direito de que os fatos lhe sejam oferecidos, que não estejam contaminados na raiz por predisposições, inclinações e opiniões, que são meramente opiniões e não verdade absoluta. Quando faço leituras comentadas com meus alunos, que isso é bastante comum, em geral eu peço a eles que não leiam o prefácio antes da leitura. Se quer fazer uma técnica de estudo eficiente, leia o título, as orelhas, a biografia do autor, mas prefácio feito por terceiros dando opinião sobre o livro, não leia, porque você não vai ousar dar a sua opinião. Bom, aquele fulano que entende tanto disse isso, quem sou eu para pensar diferente? Eu poderia fazer para vocês uma lista
Se você me der um dia, eu te faço uma lista de 10 laudas de pessoas que emitiram opinião sobre um livro e falaram absurdos. Em vários momentos históricos, inclusive nos dias atuais. Não estava entendendo nada. Portanto, uma opinião é apenas uma opinião. Como tendemos a ser induzidos pela opinião alheia, porque é mais fácil do que pensar, copiar, não é isso? Clonar é mais fácil do que conhecer e pensar e criar uma visão própria. É bom que essas coisas estejam bem separadinhas e a gente saiba, fato isso, opinião aquilo. Não é bem o que vivemos em várias ocasiões do nosso momento histórico. Portanto, se existe uma lista de atividades que nós poderíamos cadastrar onde a transparência deve estar lá no topo, os meios de comunicação deveriam ser talvez o primeiro lugar. Com certeza. Junto aí com as ONGs e com muitas outras atividades. A educação, muito parecido com os meios de comunicação. A educação não pode, de forma alguma, subestimar na criança e na adolescente a sua capacidade de compreensão, que é condizente com a sua idade, com a sua visão de mundo, mas como foi ela mesma que concebeu, ela ousa renovar no momento futuro onde ela esteja mais madura. Mas se ela compra aquela opinião pronta, ela vai respeitar essa opinião como se fosse um status de verdade absoluta e terá dificuldade de se desapegar disso. Será uma camisa de força. Portanto, também a educação. Deveria haver um cuidado muito grande em que momento esse adolescente, esse pré-adolescente já tem nível para você dar uma opinião e ele saber que é só uma opinião, que ele tem o direito de ter a dele. Porque senão você engessa as pessoas, você coloca uma camisa de força. Não dá a elas a possibilidade de pensarem por si mesmas. Confiam demais porque acham que o outro está mais capacitado do que ele, portanto compram software vida pronto, só correm pelos carris, já está tudo pensado. Para que pensar? Então a educação também deveria reinar uma absoluta transparência, que nós vamos oferecer patrimônio histórico, científico, político, artístico, cultural, enfim, civilizatório, enfim. Aqui, isso aconteceu. Agora, minha opinião sobre isso, num outro momento em que esse jovem, não antes disso, uma criança não recomendo, mas esse jovem, esse adolescente mais maduro, tem a condição de saber, é só a opinião dele. Eu posso pensar diferente. Senão nós vamos congelar a humanidade ad infinito. Um vai congelando a geração que vem, o outro faz a mesma coisa. Ninguém se liberta disso. Não há o novo. Não há essa capacidade de olhar, ver e concluir a partir da tua própria experiência. Muito dos dados que são dados para a gente coletivamente, se você verifica pela sua experiência pessoal, vai ver que não são verdadeiros. Já comentei em alguma ocasião, em uma palestra que fizemos juntos, que é muito comum sermos bombardeados hoje pela informação de que a humanidade é, na sua maioria, destituída de princípios, de moral, de valores, ou seja, a humanidade não tem jeito. E eu, a partir dessa afirmação, me dei o trabalho de pensar na humanidade que eu conheci ao longo dos meus 56 anos de idade. Cheguei à conclusão que pessoas excepcionais foram poucas. Uma grande quantidade de pessoas normais, que queriam cuidar da sua vida, não queriam fazer mal a ninguém, queriam dar saúde e conforto aos seus filhos, pessoas normais. E as pessoas realmente bandidas, realmente corruptas, realmente degradadas, deve ter sido 3% das pessoas que eu conheci na minha vida. E olha lá, foram raros, 2 ou 3 pessoas. Quem é que conviveu tanto assim com bandidos? Isso não é comum. Então a gente percebe que essa estatística da nossa experiência não bate com a estatística que é bombardeada em nós por tantos meios de informação, redes sociais, comunicação e tudo mais. Tá? Quando nós aprendemos a pensar por nós mesmos, o nosso acervo pessoal já dá para desmentir muita coisa que está vindo de fora. Acho incrível como às vezes a pessoa nega a sua experiência para acreditar numa opinião estereotipada pior do que a dela, porque não confia em si próprio o suficiente. Portanto, um dos elementos fundamentais é alimentar a autoconfiança do ser humano, para que ele possa ser transparente, ter a coragem de ser transparente e dizer: eu vejo isso diferente. Quem é você? Eu sou um ser humano, como você. Portanto, tenho o mesmo direito que você de ver as coisas com meus próprios olhos, com a minha própria consciência, com o meu próprio discernimento. Eu não me alistei desde que nasci em alguma tribo. Não assinei nenhum contrato dizendo que eu era obrigada a pensar o que todo mundo pensa. Não existiu isso.
Eu posso não saber, mas eu sou livre para ver as coisas segundo o meu próprio critério e devo usar isso. Isso é um elemento fundamental também. Transparência, então, dentro da educação também, top de linha, né? Redes sociais, já falamos sobre isso. Muito cuidado com essa questão do fazer e se esconder. Faça e assuma. Essa simples dualidade, faça e assuma, já seria capaz de banir o fantasma do cancelamento que está vindo por aí, que tem destruído a vida de pessoas simples, de pessoas comuns. Pessoas que estão tendo a sua vida absolutamente minada, acabada, destruída, por conta de um grupinho de loucos sem ter o que fazer que resolvem fazer cancelamento com essa pessoa por nada. Nos Estados Unidos é célebre aquele caso daquele homem que estava batucando na lateral do carro e disseram que ele estava fazendo um gesto racista. Perdeu o emprego, perdeu tudo, não conseguiu emprego em lugar nenhum, ficou na ruína, não tinha como alimentar seus filhos. E essas pessoas, o que aconteceu com elas? Se não fosse anônimo, se fosse transparente, nós inibiríamos coisas desse tipo. Portanto, eu acho que a máxima faça e assuma é uma máxima boa para a transparência e deveria estar presente aí dentro desse campo. Eu trouxe para vocês rapidamente um tipo de falta de transparência. Bom, eu sou filósofa e uma das coisas que eu gosto bastante é estudar falácias, sofismas, a maneira como a gente se comunica sem transparência. Ou seja, nós, sem termos consciência, praticamos opacidades, ou seja, falta de transparência, na maneira como criamos frases tortuosas, num raciocínio tortuoso. Às vezes não é nem intencional, recebemos isso, todo mundo faz, a gente foi na onda. Mas é bom a gente de vez em quando parar e observar as nossas palavras. Será que isso que eu estou falando tem fundamento? Trouxe para vocês apenas alguns exemplos, vejam só. Chamado falso dilema, que é o terceiro excluído. Ou você está comigo ou está contra mim. Não tem uma terceira, quarta, quinta possibilidade. Eu posso estar com você, mas não concordo com esse teu ato. Sou teu amigo, quero te preservar de fazer uma besteira. Eu não estou contra você, eu estou lutando por você. Tem inúmeras outras possibilidades. O terceiro excluído, quantas vezes usamos isso? E é muito, muito enganoso. Isso é uma afirmação sem nenhum fundamento. Existem milhares de outras possibilidades, além de estar comigo ou contra mim. E essas só são duas. E a gente usa demais isso. Isso é falta de transparência. O que mais? Ignorância. A falácia da ignorância é bem interessante. Tal coisa é verdadeira, porque você não provou que é falsa. Fulano é desonesto. Por quê? Ninguém provou que ele é honesto. Como assim? Se ninguém provou que ele é honesto, ele tem em dúbio pro réu, não é isso? Na dúvida, ele tem o direito de garantir a sua honestidade, de defender a sua honestidade. Se ninguém provou o contrário, você afirma uma inverdade, como se, por falta de prova, você pudesse acusar alguém. Muito pelo contrário, por falta de prova, você pode inocentar alguém. Mas no diálogo comum, faz-se muito isso. O que mais? Bola de neve ou derrapagem, essa é ótima. Quantidade de vezes que eu já ouvi isso na vida, sei lá, dava para escrever uma enciclopédia, não é isso? Se eu abrir uma exceção para você, eu vou ter que abrir para todo mundo. Você conhece essa frase? Mentira, falácia, falta de transparência. Se eu abrir uma exceção para você, é porque eu analisei o seu caso e você merece. Eu não vou abrir para todo mundo, eu vou abrir para quem eu analisar o caso e ver que merece. Esse será aberto, para os outros não. Não existe isso, é uma maneira de você querer parecer bonzinho e tirar a responsabilidade de si próprio, fugir da responsabilidade. Não, não vou abrir uma exceção para você porque você não faz jus a essa exceção. Ah, não, eu quero que a pessoa goste de mim. Você pode dizer isso com muita delicadeza, mas deve dizê-lo. Você não faz jus a essa exceção, portanto não vou abrir. Não é porque eu vou ter que abrir para todo mundo, não. Cada caso, um caso. Cada ser humano, um ser humano. Uma regra, uma forma de tratamento. Enfim, isso aí é uma das coisas mais comuns do mundo. E, em geral, é demagogia. Querer que o outro saia bem conosco e transferir a responsabilidade para terceiros. O que mais? Questão complexa. O que você fez com o dinheiro que você roubou de mim? Observe bem essa frase. O que você fez com esse dinheiro que você roubou de mim? Responda o que responder, você está assumindo que roubou o dinheiro dessa pessoa. Porque ela não te deu alternativa de dizer eu não roubei.
Não, ela só quer saber o que você fez ou deixou de fazer. Qualquer coisa que você responda, você é culpado. Ou seja, embutir uma premissa falsa numa pergunta que não dá alternativa de fuga para a pessoa. E isso é falácia, e falácia maldosa. Nós usamos direto. Bom, são muitas as falácias. Eu trouxe alguns casos aqui para vocês. Pequenos, poucos casos. Os mais conhecidos, os mais utilizados em cursos de lógica, por exemplo, que estudamos em filosofia. Composição ou generalização. Fulano, eu já comprovei que é desonesto. Fulano é italiano, então todos os italianos são desonestos. Isso é uma estupidez. Uma estupidez. Essa célula está doente, essa célula pertence a esse corpo, então o corpo todo está doente. Sabemos que isso é um absurdo. Isso é matéria para preconceito de todos os tipos. Ah, eu conheci uma vez um alemão que não prestava. Olha, alemão não presta. Você conheceu um cidadão. Qual é a nação que não tem um cidadão desonesto? Às vezes muitos, em geral muitos. E isso não a tipifica, é uma forma de preconceito. E às vezes o contrário também, que é a divisão. Ou seja, nesse país as pessoas tendem a falar a beça. Vem um italiano para minha casa, o senhor não vai me deixar falar. Não, pelo amor de Deus, pode até haver um certo estigma no país de que italiano gesticula muito, fala alto. Mas, em primeiro lugar, não tenho certeza da veracidade desse estigma. Em segundo, eu não conheço fulano, ele é um ser humano. E um ser humano tem um universo de possibilidades que eu não conhecia ainda. Tá? Ambas são falácias muito utilizadas para estabelecer preconceitos. O que mais? Depois disso, por causa disso, a famosa falácia POSSOC. Significa isso, tomei o tônico ou mata ou cura e 2 dias depois estava curado. Olha, se você não tomasse nada, provavelmente estaria curado. Ou seja, uma coisa que aconteceu depois não significa que ela é consequência do que aconteceu agora. Ela pode ser consequência de muitas outras coisas. Se isso não existisse, pode ser que ela acontecesse do mesmo jeito. Então não pense que a concatenação das coisas no tempo, às vezes esse erro é feito ao julgarmos uma situação familiar, um conflito. Depois que fulano foi duro com ele foi lá e fez tal coisa. Então fulano é culpado. Não, talvez ele estivesse planejando fazer tal coisa há muito tempo. E aquilo ali foi um fato normal do dia a dia. Muito cuidado, porque isso falseia muito as avaliações. É uma forma muito comum, muito vulgar de raciocinar. Apelo à força. É melhor você concordar com os meus argumentos, senão você perde o emprego. Isso é óbvio, né? Ou seja, ganhar no grito, como se diz popularmente. Esse até dispensa comentários. Apelo à piedade. Olha, eu estudei a noite inteira, não é possível que eu tenha tirado essa nota. Você estudou mal, você não sabe estudar, faz um curso de técnica de estudo, ou então dorme durante o dia para à noite ficar mais acordado, ou ao contrário, estuda durante o dia. Enfim, muda o seu método, porque a sua prova foi ruim. Isso é evidente. Ou seja, apelo à piedade, apelo à violência é basicamente como você não tem como defender um argumento, porque ele é pífio, ele não é veraz. Então você apela para elementos externos, para tentar passar para o outro, para tentar vender para o outro o seu peixe. Um peixe que já não está mais fresco há muito tempo, ou talvez nunca tenha estado. Apelo à autoridade é pior ainda. Esse é muito comum, inclusive, pasmem, dentro de meios intelectuais, às vezes meio acadêmico. Quem não passou por um meio acadêmico e às vezes um professor não tão bem preparado, isso é verdade porque Hegel disse. Isso é verdade porque Foucault disse. Chama aí o Hegel e o Foucault para me explicar por que ele acha que isso é verdade. Não está, morreu. Então eu aqui tenho que deduzir se isso é verdade ou não. E posso chegar à conclusão que não é. O argumento da autoridade é estúpido. Essa pessoa que criou essa teoria deve ter vivenciado e chegar a essa conclusão. Agora, se você não vivenciou, você não pode impor isso para mim no grito. Você viveu isso? Você que está me ensinando essa máxima? Você comprovou na prática que isso funciona? Não. Então você está me passando uma ideia de terceiros. Deixa eu experimentar. Nada é verdade porque fulano falou. Todos vocês são conscientes de que às vezes teorias científicas celebradas durante séculos, um belo dia alguém vai e descobre que era uma grande bobagem. E opiniões também dentro da filosofia já aconteceu muitas vezes. Tá? Então, verdades absolutas porque fulano falou é uma das falácias mais, digamos assim,
fracas, querer impor autoridade. A autoridade merece respeito pelo que ela viveu, pelo que ela fez, mas as ideias dela deixa eu testar. Todos nós temos esse direito. Ataque à pessoa. É assim, então. Diga-me quem não ouve todos os dias um argumento de ataque à pessoa e eu te mostrarei que você está num lugar paradisíaco e perfeito. Todo dia. Quem é você para falar isso? Eu sou um ser humano. Você tem algum cargo? Qual é a posição social que você tem? Nenhuma, mas eu penso dessa maneira. Dá licença, eu sou um ser humano. Nunca me esqueço daquele famoso diálogo de Ludwig van Beethoven com um certo barão que mandou um bilhete para ele e disse: toque tal música. Barão não sei das quantas, proprietário de um título de não sei o que, não sei o que. E Beethoven responde da seguinte maneira: não, Ludwig van Beethoven, proprietário de um cérebro. E acabou. Ou seja, não me venha com essa conversa fiada de ataque à pessoa, considerar que uma pessoa, por não ter bens materiais ou por não ter nome, por não ter celebridade, não é digna de ter uma opinião. Ataque à pessoa tenta desmoralizar o argumento quando não tem argumentos para desmoralizá-lo. Então, ataca aquele que o emitiu. É uma forma de covardia. E quase uma confissão de que o argumento é verdadeiro. Porque se fosse falso, você o atacaria e o destruiria. Ou seja, uma fuga quando você não conseguiu derrubar o argumento. Portanto, se você vê esse tipo de argumento, pode saber. Provavelmente a pessoa já viu que aquilo está certo e que ela está numa fria, que não vai conseguir derrubá-lo e, portanto, está apelando para atacar aquele que emitiu o argumento. Que mais? Apelo ao povo. Todo mundo pensa assim, só você que vai pensar diferente? Todo mundo pensava que a Terra era plana. Aí um dia foi lá um Giordano Bruno, um Galileu, um Copérnico. Todo mundo pensava que era assim. Aí um dia foi lá alguém. É assim mesmo. Todo mundo pensa até o dia que alguém que ousa pensar por si mesmo vai lá e olha e diz que não é. A partir dali, não é todo mundo que pensa. Daqui a pouco ninguém pensa. Por que eu tenho que ser escravo do coletivo? De onde veio aquele ditado popular infame que diz que a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo, quando está fundamentada na ignorância, no preconceito, nada tem a ver com a voz de Deus. Aquele que percebe um pouquinho que seja, sobe um pequeno degrau, chega um pouquinho mais perto da verdade, a voz dele é a voz de Deus, ainda que seja única na humanidade. Já tivemos médicos executados por falar de determinadas questões do corpo humano, como Miguel Servet, já tivemos artistas, já tivemos filósofos aos montes executados, porque negavam um dogma de uma época, e o tempo disse que o certo eram eles. Eram milhões pensando diferente, e o tempo disse, só ele estava com a razão. Portanto, cuidado também com esse apelo ao coletivo. Coletivo não significa nada. O coletivo muitas vezes está coletivamente enganado, inclusive porque costumam delegar aos demais o dever de pensar por eles. Portanto, você vê muita gente, mas a opinião é uma só, que os outros saíram clonando. Parecem muitos, mas é uma opinião só. Alguém pensou e contagiou todo mundo com aquilo. Isso é apenas alguns exemplos de falta de transparência na nossa comunicação. E vale a pena, procure sofismas na sua linguagem. Procure sofismas nas afirmações que você faz. Comece a conquistar transparência na maneira como você se expressa. Isso é um degrau muito importante para promover transparência no mundo. Dentro de empresas, também é importante a gente lembrar, apropriação indébita e uso indevido de descobertas científicas e tecnológicas justificam muito que se tenha que ocultar algumas coisas. Ou seja, a transparência tem que respeitar um certo ocultamento. A pessoa está pesquisando uma vacina, vai lá a um laboratório maldoso, pega aquilo que não foi testado, que não se sabe o dano que faz, sai fabricando, distribuindo para tudo quanto é canto, ganhando lucro ilícito. Ou seja, há campos onde a privacidade tem que ser respeitada. Lembrem, privacidade tem que respeitar pudor, segurança, dignidade. Tem que respeitar essas coisas. Tá? Esportes também é um campo que hoje a transparência é muito necessária, porque as pessoas ficaram tão obcecadas por estarem num pódio, parecendo maiores do que os outros, ainda que não tenham mérito para isso, que se enchem de medicamentos anabolizantes e um monte de coisas para ter uma vitória falsa. Porque não importa merecer, importa ter.
Ou seja, hoje é muito importante que haja, porque o espírito do esporte, né, que era aquela ideia do mais alto, mais forte, mais longe, ou seja, superar os seus limites, se perdeu pela vitória a qualquer preço. Então, dentro desse campo esportivo, a transparência hoje é prioritária, verificar todas as etapas do processo, infelizmente. Pode ser que um dia haja mais consciência e mais amor ao esporte em si, como autossuperação legítima, e não como pódio, simplesmente. E muito também nós temos que cuidar, porque a transparência é usada como uma forma exibicionista de conquistar publicidade. Então, hoje você vai ver, às vezes tem pessoas que têm uma multidão de seguidores em redes sociais. Você vai olhar qual é o mérito que ela tem. Não, ela publica, ou ele publica, ou seja, quem for, quando está em família, quando está, sei lá, com pouca roupa, quando está num ambiente privado, fazendo uma coisa que os bisbilhoteiros gostam de olhar. Portanto, a transparência excessiva pode ser também uma manipulação, que faz com que os curiosos para coisas vulgares corram atrás daquela pessoa porque são alimentadas por ele. Ou seja, percebam que é um conceito complexo, que a gente tem que cercá-lo por todos os lados, para não deixar que ele seja explorado de maneira mórbida. A negação total dele é um absurdo, mas ele levado a extremos sem critério é igualmente um absurdo. Aliás, como tudo na vida, né? Os extremos sempre mentem. Há que procurar o reto caminho, meio termo, a reta razão, como tantas tradições já disseram. Considerar pudor, sigilo e confiança. Falsa transparência também, já até falamos isso é muito comum em imprensa, dar visibilidade a material já manipulado, grande descoberta. Não, não é uma grande descoberta. A descoberta foi feita há uma semana. Isso foi trabalhado, manipulado e agora foi trazido a público já totalmente distorcido. Isso é comum não só em imprensa, mas também nas próprias redes sociais. Fábrica de escândalos, que muitos usam, como também já falamos, como uma forma de ganhar evidência e publicidade, dar visibilidade a fatos pessoais. Brigou com a esposa, como forma de solapar a imagem pública de alguém, também usado para isso. Começa a pegar coisas que são do âmbito absolutamente privado e pessoal e dar publicidade como forma de boicotar uma pessoa, de coisas simples e comuns que ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, complexo como tudo aquilo que passa pela mão do ser humano, né? Enfim, é um valor não absoluto, dado a muitas ambiguidades. Portanto, a transparência, para ser aplicada, tem que estar caminhando a par e passo com a reta razão, com o bom senso, com a responsabilidade, para que ela possa ser, sim, como o diamante, como o Vajra, como o Dorje dos tibetanos, para que ela possa fazer com que sejamos sólidos, multipliquemos a luz e possamos, de fato, mostrar o que temos de melhor, deixar esse melhor presente e visível para todos, com a dignidade e a privacidade resguardada. Considerar, então, como síntese disso tudo que dissemos, como imprescindível para a aplicação correta da transparência, a reforma moral do homem e a transparência de sua vida diante da sua própria consciência. Você está se vendo o tempo todo. Não faça porque inglês te vê. Você está se vendo o tempo todo. Se você se respeita, não vai fazer determinadas coisas diante da sua consciência. E a principal transparência, que eu posso dizer que é a alavanca que gera todas as demais consequências, é: seja transparente diante da sua própria consciência. E traga a sua consciência para dentro da sua vida o mais constante que for possível. E é isso. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Espero que seja proveitoso para vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima.